certo? Bom, então a alternativa correta aí, letra C. Professor, essa terceira questão aí vai falar sobre o quê? Vai falar sobre dilatação. Então, espere o seguinte, espere que você com certeza vai ter esse ano uma questão de dilatação. Dilatação, outro assunto também que tem tudo para cair esse ano é calorimetria. Na questão do vestibular ano passado não houve questão de dilatação, então tudo indica que este ano nós teremos uma questãozinha, tá certo? Então vamos ler a questão rapidinho aqui, teoria da dilatação. O fio de aço apresenta curiosa anormalidade de dilatação, pois quando a temperatura atinge cerca de 700 graus Celsius, o fio experimenta uma contração para voltar a dilatar-se pouco depois. O fenômeno reversível denomina-se recalescência. As ligas de aço níquel dilatam-se muito pouco e o coeficiente de dilatação varia com a maior ou menor percentagem de níquel nelas contida. Alguns corpos, como a borracha e a argila, contraem-se quando a temperatura se eleva. Então, reparem nessa parte do texto, alguns corpos, como a borracha e a argila, contraem-se quando a temperatura se eleva. Esses corpos se aquecem quando são alongados por uma força de tração, ao contrário dos demais, que têm sua temperatura reduzida. Então, com base no texto acima, temos as seguintes afirmações. Afirmação 1, qualquer corpo, quando sofre aumento de temperatura, se dilata. Isso aí é falso. Por quê, professor? Porque existem as exceções. A borracha, quando aquecida, no lugar dela aumentar de tamanho, ela diminui. Professor, mas por que a maioria dos corpos tem essa tendência de aumentar de tamanho quando aquecido? O que acontece, pessoal, depende da agitação molecular e da estrutura molecular. Então, quanto maior o aquecimento, maior vai ser a agitação das moléculas. Então, a vibração vai ser maior e cada vez maior. E o que é que isso implica, professor? Isso implica que, se as moléculas estão mais agitadas, elas, consequentemente, vão precisar de mais espaço. E, no geral, o corpo acaba aumentando de tamanho, certo? Então, esse item 1 é falso, por quê? Porque há exceções. Há corpos que você aquece, no lugar de ele aumentar, você tem uma redução no tamanho. Então, aí os exemplos, borracha e argila. Item 2. O coeficiente de dilatação depende das temperaturas abordadas. Aí, novamente, mais uma curiosidade, tá certo? Que o coeficiente de dilatação, muita gente pensa que só depende do material. O próprio texto, traz isso aí, tá certo? Faz um comentário a respeito disso. Se você trabalha com um intervalo de temperatura, você tem um coeficiente de dilatação. Seria aquele alfazinha para o coeficiente de dilatação linear, o beta para superficial e o gama para volumétrico. Então, aquele coeficiente ali, ele depende do material? Depende, professor, mas depende também do intervalo de temperatura que você está trabalhando, tá certo? Então, é verdadeiro o item 2. Vamos para o item 3. Nas ligas metálicas, o coeficiente de dilatação pode variar de acordo com as proporções empregadas. Bom, então você tem, né, uma liga metálica. E o que seria uma liga metálica, professor? Seria uma mistura de dois metais, que a mistura desses dois metais cria, assim, uma nova propriedade, dá ao material uma nova propriedade, ou geralmente mais resistência. Bom, então o que é que você tem? Se você vai construir uma liga metálica, você vai misturar dois metais, então o que é que você vai ter? Claro que você acaba mudando a propriedade da substância. Isso fará com que o coeficiente de dilatação seja diferente. Se você emprega uma determinada proporção, uma determinada quantidade de metal e outra determinada quantidade de metal, faz uma mistura. É claro que se você colocar quantidades ou proporções diferentes da primeira, é claro que você vai ter um material diferente e, consequentemente, você vai ter um coeficiente de dilatação diferente. Bom, então, alternativa é, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre lentes, ainda de refração. Considerando que as lentes esféricas delgadas representadas abaixo são constituídas de vidro e estão imersas no ar, usando C para convergente e D para divergente, a sequência correta em que as lentes estão crescentemente ordenadas é... Então vamos ver aqui. Professor, primeiro eu tenho que saber, olha, se eu vou classificar a lente em convergente ou vou classificar a lente em divergente, eu tenho que saber o que é convergência e o que é divergente, né? Então presta atenção aí no monitor, presta atenção na figura. Ó, percebam, o raio de luz, né, ele está usando aqui um feixe de laser. Então você tem, se a lente ela é convergente,
o raio de luz vai atravessar a lente e vai se concentrar em um ponto. Professor, onde é que eu posso ver isso na prática? Quem aqui nunca pegou uma lupa, tá certo? Quem aqui nunca pegou uma lupa e usou no sol para queimar alguma coisa? É muito comum as crianças fazerem isso, queimar folha, queima papel e às vezes brinca com fato. Mas o que na verdade está acontecendo é que você está usando uma lente convergente e a lente está concentrando toda a luz em um ponto. Então há uma convergência, uma concentração em um ponto. Que ponto seria esse, professor? Seria exatamente o foco da lente. Então lembre-se dessa dica. Falou em convergência, o ponto de convergência é o foco da lente. Bom, professor, e o que seria divergência? Divergência seria exatamente o efeito contrário. Perceba novamente que o raio de luz vai atravessar a lente. Essa lente aqui, você tem a lente plano-côncava, então a luz ela não mais se concentra em um ponto, ao contrário, a luz ela é espalhada, tá certo? Então, vamos ver aqui as figuras e ver o que é convergente e o que é divergente. Bom, na parte superior você tem a lente, uma foto real, e embaixo você tem uma representação simplificada, tá certo? Então vamos tentar determinar o que é convergente e o que é divergente em cada um dos casos. Bom, preste atenção na figura. Professor, por que a primeira lente ela é chamada de convergente? Ela é convergente, essa lente é chamada de plano convexa. Toda lente de borda fina, preste atenção aqui, ó, que a borda é mais fina do que o meio. Então, lente de borda fina, você tem sempre uma lente convergente. Então, a lente que tem esse formato, borda fina, você vai ter uma lente convergente, ou seja, a lente vai concentrar os raios de luz. A lente seguinte, será que é borda fina ou é borda grossa? Vamos ver. Perceba que a borda, novamente, ó, é mais fina do que o meio. Aqui você tem uma lente chamada de biconvexa, tá certo? Então, se a borda é mais fina do que o meio, se a lente é borda fina, você tem uma lente convergente. Na lente seguinte, ocorre o inverso. Perceba que as bordas são mais grossas do que o meio. Se a borda é mais grossa do que o meio, então a lente não vai ser convergente, ela vai ser dita como divergente. Perceba, por fim, agora, novamente, uma lente de borda grossa. Se a lente é de borda grossa, a borda é mais grossa do que o meio, então a lente vai ser o que, Ronaldo? Divergente, tá certo? Então, pessoal, muito cuidado, lembrando do detalhe o seguinte. Que detalhe, professor, eu tenho que lembrar? O detalhe que você tem que lembrar é que uma lente, ela mesmo sendo convergente, mesmo tendo essas formas demonstradas aí, ela pode mudar a sua propriedade, deixar de ser convergente e passar a ser divergente. E como é que isso acontece? Se você mergulhar a lente numa substância que tenha o índice de refração maior que o dela, então o que é que vai acontecer? A lente vai deixar de ser convergente e passa a ser divergente. Bom, para finalizar, quero dar um abraço aí a todos os alunos Hipócrates, né, de todas as unidades, Epitácio, Bessa, Bairro dos Estados e Jardim Luna, tá certo? Quero lembrar também que segunda e terça eu vou estar realizando um aulão lá no Shopping Sebrae, tá certo? Quero lembrar também que hoje nós vamos ter a revisão para o EPB, no Hipócrates Epitácio, e que se você tem dificuldade em uma parte da física chamada de física moderna, nós vamos estar lá comentando, né, o que é que pode cair na prova da UEPB. Então não deixe de comparecer também, tá certo? Um forte abraço. Queria mandar também um super beijo para minha noiva, que está me assistindo agora, e para toda a minha família. E é com você, professor Alcidênio. Parabéns, professor. Grande aula, maravilhosa aula. Aproveitando a sua lembrança,